Friends, boa sexta-feira pra vocês aí, sextou, né? Estamos aqui diretamente de Goiânia, que hoje, incrivelmente, é um dia de chuva. Hoje o trânsito tá um caos aqui na cidade, né? Peguei uns congestionamentos, umas coisas muito doidas aí. Hoje eu vim trazer pra vocês aqui nessa live, tá? Um tema bem básico. Por que que a música não é a sua principal fonte de renda? Por que que você ainda não consegue viver 100% da música? E abre um pouco, né, da mentalidade de vocês aí pra uma maneira assim que eu penso. Se vocês aí concordarem, vão comentando aí. Inclusive essa live vai ficar gravada aqui e você pode votar que dia é melhor pra você assistir as lives aqui do meu Instagram, tá? Põe dia e horário aí que fica melhor pra vocês. E vamos lá ao nosso conteúdo de hoje. Boa tarde pra vocês que estão entrando aí. Pessoal, eu vim trazer pra vocês aqui hoje algumas coisas que eu percebi durante esses 8 anos que eu tenho de carreira. E agora no final do último ano eu consegui trazer isso pra como é que eu posso dizer pra vocês? Eu consegui compactar isso e transformar isso num pensamento que ele é empacotado, que ele é... Eu esqueci o nome da palavra agora no momento, mas que eu consigo trazer pra vocês ele de uma forma clara, tá? Eu vou lembrar a palavra, mas... Enfim, eu trouxe ele consolidado de forma que vocês consigam entender quais são os motivos que fazem com que alguns músicos vivam da música, certo? Ganhem dinheiro, façam da música sua principal fonte de renda e outros não consigam isso. Acho que vocês sempre ouviram falar aqui no Instagram sobre entrega. Eu vou falar dela, mas ela na verdade vai ser um pilar lá do final, mas eu quero trazer para vocês aqui o porquê que ele é um dos pilares mais importantes, tá? Pessoal, existe uma coisa na ciência que é o seguinte: é mais fácil você vender um produto seu para quem já comprou de você do que vender pela primeira vez para uma nova pessoa. Fala, Matheus, beleza? E aí, a base desse pensamento que eu vou passar para vocês hoje tem até um pouco a ver sobre isso. Porque muitos músicos aí até começam bem na carreira, conseguem fechar alguns shows. O problema é que eles não conseguem voltar para tocar nessas casas. E eles não conseguem manter ali uma constância que faça com que tenha uma certa consistência para ele saber quanto que ele vai ganhar por mês, né, quantos lugares eles vão tocar, essas coisas, e viva na instabilidade que é a música, né, para alguns e a maioria, na verdade, dos cantores. Fala Matheus, outro Matheus, hoje é o dia dos Matheus aparecerem aqui. Então, como eu falei para vocês um pouco atrás, a gente tem que ter uma entrega muito boa para que a gente possa ter recorrência com os nossos contratantes. E aí tanto faz se eles são de bares, são eventos particulares, por dois motivos, galera. O primeiro é esse, da gente conseguir ter essa constância. E o segundo motivo é a pessoa, geralmente, ela te contrata, ela tá esperando de você um mínimo de qualidade, de entrega, e que você faça um trabalho que agrade não só a eles, né, mas aos seus clientes, no caso de bar, e também aos seus convidados, no caso de evento particular. Então, assim, às vezes a pessoa... Já ouviu falar que as pessoas fazem festa, às vezes, para os outros? Então, mais importante, né, em alguns casos, do que agradar o dono da festa, é você agradar os convidados dele. Porque ele vai estar feliz, ele vai... Com isso, ele vai encontrar em você, né, uma coisa positiva que fez com que os convidados dele se sentiram felizes, falaram bem da festa dele, e você com certeza vai ser recompensado por isso, tá? Só que tudo isso ele começa na verdade nos pilares diferenciados. Eu vou falar para vocês o nome aqui e eu vou explicar cada um deles e por que que eles são tão importantes para que a música seja sua principal fonte de renda, tá? O primeiro pilar é o pilar da identidade. Depois nós temos aí mais três. Na verdade o desenho aqui, ó, tá meio estranho, mas é assim
3 assim e mais um aqui, tá? O primeiro pilar que eu quero apresentar para vocês é da identidade. Depois eu vou falar do público, conteúdo, distribuição e lá na frente o pilar da entrega, tá? Que eu costumo chamar o pilar da entrega. Deixa eu só anotar aqui certinho para não esquecer. Pessoal, o que é identidade? Assim, resumidamente, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Identidade, ela responde algumas perguntas. E quais perguntas são essas? Quem é você? O que você faz? Por que você faz? Certo? Então, quem é você como artista? Ah, o Alisson Gouveia é um artista. É um artista, vamos supor. A segunda pergunta é: o que você faz? Então, existem artistas de todos os ramos, né? Não só na música. Então, artista de dança, artista de pintura, de várias outras áreas. Então, o que você faz? Ah, eu canto. Seja mais específico. Eu canto pop rock, ou eu canto sertanejo, ou eu canto MPB. E vocês, no momento de decidir a sua identidade, né? Você tem que decidir essas coisas. Eu sei que de início a gente tem a tendência, né, de querer fazer aí um pouco de tudo para agradar vários públicos. E eu confesso que isso funciona muito bem no começo, tá? Mas aí quando eu venho falar para vocês aqui de viver da música e de ter uma carreira, né, uma vida na música que seja um pouco mais sólida, infelizmente isso acaba, se você, né, atirar para todos os lados, isso acaba te atrapalhando aí para outros níveis, a outros patamares, tá? Porque, querendo ou não, o público que espera um estilo musical, se ele vê você fazendo um outro tipo de material, infelizmente acaba que isso tira sua credibilidade, entendeu? É como se você parecesse mediano em tudo que você faz e não excelente numa coisa só. Então, vamos supor, o que acontecia comigo muito no começo, quando eu pegava shows particulares e tentava fazer sertanejo para agradar o pessoal. Eu começava lá, pop, rock, MPB, e a galera ficava super, super, super animada e muito animada. E, tá com sertanejo pra gente, porque a gente adora e tal. Acontece, né? Amigos, família, sempre tem pessoas com gostos diferentes. E, galera, eu fazia o sertanejo. Algumas pessoas, lógico, gostavam, né? Só que, assim, a maioria eu via que acabava com o clima do show, sabe? Por duas coisas. Às vezes, quando era bom, eu não conseguia voltar pro MPB pop rock. Então, na verdade, isso aí era ruim pra mim também. E pra algumas pessoas da festa, tipo assim, vamos supor que você é 100% no pop rock, no MPB ou no sertanejo, né? O estilo que você toca aí. Só que o segundo estilo que você vai tocar, pode ser que você não seja 100%. Você seja 50%, 60%. Foi uma coisa até que meu sogro falou pra mim esses dias, né? Não sei se ele tá online aí, o Ricardo. E fez bastante sentido, sabe? Então, se eu consigo entregar um produto, né, um trabalho muito, muito bem entregue, em um estilo, né, em um estilo musical, não tem por que eu misturar outros, né, a não sei que seja entre amigos, mas eu falo profissionalmente, que atrapalhem o meu trabalho e o meu desempenho. Porque, de alguma forma, aquela uma música, né, que você interpretou mal, ou, sei lá, desafinou, não foi tão bem quanto você iria foi em outras, ela tem o poder, um triste poder, de derrubar todo o trabalho que foi feito antes, tá? Daquela música ali. Até pelo fato, por exemplo, vamos supor que as pessoas que você estava agradando com a MPB, ou com o estilo que você toca, algumas delas pode ser que tenha a cabeça fechada, e quando você tocou o outro estilo, ela já tinha preconceito com o estilo, você ainda cantou mal, ela se dispersa e vai para outro pensamento, enfim. Você não causa aquele impacto grande positivamente que você já vinha causando. Então você meio que desconstrói todo aquele trabalho bem feito que você fez, né, sei lá, nas últimas 1 hora e meia de show, dependendo de onde você está dentro do seu show ali. Então a identidade, ela ajuda você a poder nichar, tá?
o seu mercado e falar, ó, eu sou bom nisso, eu faço isso por isso, e é assim que eu faço, né? Igual eu falei pra vocês as perguntas um pouquinho, né, atrás. Eu tô tentando achar na minha colinha aqui as 3 verdadeiras perguntas, mas são basicamente essas que eu falei pra vocês mesmo. Depois que a gente cria a nossa identidade, pessoal, né? E aí a identidade tem muita coisa envolvida, igual eu falei, né? Estilo musical, outra coisa, estilo visual, né? Como que é? Você vai usar terno, você vai usar camiseta, você vai usar camisa cavada? Ah, tem um melhor, tem um pior? Não, não tem. Isso é o mais doido, porque a identidade ela é uma coisa pessoal. Cada artista, cada pessoa, ela pode escolher a forma como ela vai se mostrar para o seu público, né? Vai se mostrar para os seus clientes. E não necessariamente isso faz diferença no sentido de com relação a outras que ela pode escolher. Ela só tem que escolher uma e manter naquilo ali. Porque aí, vamos supor, vou dar um exemplo para vocês. Tem mais ou menos uns 2 anos que eu adotei o uso do chapéu. Então, algumas pessoas já me conhecem na rua pelo chapéu. Pelo chapéu, principalmente caramelo. Eu comprei um chapéu preto esses dias e notei que o tratamento era um pouco diferente do que quando eu estava com o chapéu caramelo. Então as pessoas acostumaram a ver a minha imagem com o chapéu caramelo. Inclusive, eu fui fazer um show mais ou menos uns 2, 3 meses atrás numa pizzaria. E aí eu cheguei, e nesse dia foi meio corrido. Eu troquei de carro com a minha namorada e meu chapéu tava no outro carro. Cheguei lá no show pra fazer e o chapéu não tava comigo. Acabou que aí eu pedi água, fui lá e pedi água. Ah, tem como. Só que às vezes eu uso a linguagem em terceira pessoa. Então eu cheguei pra pessoa, tem como você me arrumar aí a água do cantor, por favor? Aí a moça falou assim: Não, mas o cantor nem chegou ainda. Eu que tava perguntando pra ela. Pra você ver que loucura. Eu já tocava nesse lugar, então a pessoa me conhecia já. Ela falou: Não, mas eu sou o cantor. Aí lá, nossa, não percebi. Geralmente o cantor, no caso eu, né? Vem de chapéu e hoje você não tá de chapéu. Achei que você fazia parte da equipe, que você não era o artista em si, né? Então a identidade, além dela te ajudar em algumas coisas, né? Como parecer um artista e não só ser um artista, ela traz essa coisa também de marca, de branding, de reconhecimento um pouco mais fácil, tá? E por que essa primeira etapa é tão importante? Porque dela você vai tirar as outras 3 etapas que eu mostrei pra vocês no início, tá? Tá aqui o desenho. Que é a primeira, o público. Para quem você que faz parte daquelas perguntas que eu falei pra vocês, né? Para quem você faz a sua música? Qual que costuma ser a idade dessa pessoa? Qual que costuma ser o local onde as pessoas frequentam? São pessoas da noite, da balada, ou são pessoas que ficam mais em casa? São pessoas que têm o costume de viajar ou não? Isso não importa tanto. Então você começa a descobrir alguns padrões dentro do seu público, né? E por que você começa a perceber isso? Quando você imprime uma identidade, você define ali, por exemplo, seu estilo musical. Existem algumas semelhanças entre o público, por exemplo, que gosta de pop rock, ou entre o público que costuma gostar do sertanejo, né? Então, assim, independente do seu nicho, né, da sua identidade, você vai atrair um estilo de público, geralmente, inclusive, parecido com você, né? Os semelhantes se atraem. Então, você começa a perceber algumas coisas que, por exemplo, eu vou dar um exemplo, antes de começar profissionalmente na música, eu gostava muito de tocar heavy metal, então Metallica, Iron Maiden, essas coisas. E tinha uma galera, né, pelo menos no ensino médio, que tinha um certo preconceito, então, com outros estilos. Então, quando você falava, vou tocar um forró, um sertanejo, cara, caía em cima de mim. Em cima, né, não só de mim, mas de outros músicos também. Não, rock é rock, não tem como misturar, né? Então, assim, eu falo, né, pensando nessa idade de 15 anos, 16 anos, quando a gente tá bem empolgado com o estilo musical e quer defender aquilo ali com a vida como se fosse uma coisa sem erros, né? Então, existe essas coisas.
Então, por exemplo, se você foca num público da cidade, você pode esperar isso dele, por exemplo, tá? Da sua identidade, você vai também atrair, aliás, vai construir um certo tipo de conteúdo, tá? Então, vamos supor, você é um cara que toca rock e dentro da sua identidade você nunca colocou lá que você toca sanfona. Se você começa a construir um conteúdo de sanfona, tocando sanfona lá, forró, shot, aquele público que você atraiu no começo vai estranhar, ué, mas ele não tocava rock? Por que agora tá tocando sanfona? E não tem problema, tá, galera? Só tô falando aqui pra vocês, pra definir o que é identidade, público, conteúdo. Então, assim, o que vai acontecer se você mudar o seu tipo de conteúdo, focando, por exemplo, em outros públicos? Você vai perder aquele público que você construiu, né, com aquela primeira identidade, e aí você começa, através desse novo conteúdo, criar uma nova identidade e, naturalmente, atrair um novo público. Vocês conseguem entender o que eu tô falando? Tanto que essas coisas são amarradas, eu não sei se tá sendo claro, não sei nem se o áudio tá bom, na verdade, que eu não acabei não perguntando pra vocês. Mas isso é tudo ligado. Então, quando você cria uma identidade e começa a criar, eu até falei do público primeiro, mas pode ser do conteúdo. Na verdade, isso, igual eu falei pra vocês, é um ciclo, né? Então, quando você começa a criar um certo tipo de conteúdo, ele naturalmente vai trazer um público que é atraído por aquele conteúdo, certo? E aquilo ali reforça a sua identidade. E aí você faz mais conteúdo e chama mais público que consome o seu conteúdo e reforça a sua identidade. Então, acho que vocês conseguem ver aí, tanto que isso é um loop, né? E aí o mais legal, depois que você começa a construir seu conteúdo e o seu público também, obrigado, amor, é que chega a parte de distribuição. Nessa parte de distribuição, a gente sabe hoje que tem algumas ferramentas, como antigamente tinha as fanpages no Facebook, tinha as comunidades dentro do Orkut, não sei se vocês são dessa época aí. Mas hoje não. Hoje a gente tem a possibilidade aí de postar no TikTok, postar no Instagram, no YouTube e também de fazer os impulsionamentos, tá? Então, assim, independente da sua forma de distribuição, se você já tem um conteúdo que não tem como você distribuir nada, então você tem que ter alguma coisa para distribuir. Essa coisa é o conteúdo. Então você vai distribuir esse conteúdo para quem? Para o público que você definiu lá lá no começo dessa live, né, que eu falei para vocês que tem tudo a ver com a identidade. Quando você começa a distribuir o seu conteúdo para o público certo, ou seja, com a sua identidade, você criou um conteúdo para o público certo, naturalmente esse público já sente até atraído por esse conteúdo, certo? E aí vira aquele ecossistema que eu falei para vocês. Agora é o seguinte, até o momento eu falei para vocês sobre fazer um trabalho, atrair pessoas que gostem desse trabalho e naturalmente essas pessoas vão consumir o seu conteúdo, seja digital ou presencialmente, né? E depois, né, o que a gente... Eu quero até... Deixa eu abrir uma aspas, um parênteses para vocês aqui. Dentro do público, eu costumo definir o público como dois tipos de público. Público ativo, público passivo. O público... Vou falar do passivo primeiro. O público passivo, eu costumo falar que é aquela pessoa que às vezes vê o seu post, não curte, não comenta, mas tá ali vendo. Ela sabe que você existe, de vez em quando você aparece pra ela no feed, no store, sem querer ela entra numa live aqui e te assiste um pouquinho, mas ela não tem o interesse, a vontade, assim, tanto de acompanhar o seu trabalho mais de perto, ou mesmo de te contratar para fazer um evento, alguma coisa assim, né? E existe o público ativo. Principalmente, esse público ativo são as pessoas que consomem o seu trabalho, e eu costumo dizer que são as pessoas que pagam por ele. Como que essas pessoas... Tá falando de mim, então não. Como que essas pessoas pagam pelo seu trabalho? Às vezes financeiramente, quando ela te contrata, quando ela vai num show, compra uma camiseta, uma caneca sua, né, participa de uma vaquinha, alguma coisa nesse sentido. Mas também quando elas engajam muito, porque a pessoa que engaja bastante, ela tá fortalecendo o seu trabalho. Por mais que, eu no momento eu não vou investir, né, dinheiro mesmo para poder ter o seu trabalho, mas
o que eu posso fazer daqui eu te ajudo, né? E até o James tá aí ao vivo. É, o James, por exemplo, já foi no meu show ao vivo, né? Já pagou o ingresso pra estar lá me assistindo. Hoje ele tá em Portugal, não tem como fazer isso, né, pessoalmente, mas com certeza é uma pessoa que me ajuda bastante aí. Então ele é um público ativo também. Ele compartilha os meus posts no Instagram dele, lá no Stories. Com certeza eu sei que ele comenta aí para os amigos dele. Vou tomar uma aguinha, galera, porque aqui tá no ar-condicionado e a garganta dá uma secada. E aí, você começa a fazer essa distribuição. Aí voltando nos públicos, qual que é o público que hoje faz com que a pessoa ela viva da música, né? Faça da música sua principal fonte de renda. Esse público é naturalmente o público ativo, tá? Igual eu falei, seja ele um público que financeiramente te ajuda ou não, apenas com divulgação. Porque às vezes essa pessoa não faz ali um aporte financeiro, mas ela te indica para uma pessoa que pode fazer ou tem interesse naquele momento, né, fazer a contratação, alguma coisa nesse sentido. O que acontece é que atrair esse público e conseguir, por exemplo, fechar um primeiro show é um ponto razoavelmente fácil. Só que o viver da música, né, transformar ela numa fonte de renda que é consistente, requer não só você atrair e fechar o primeiro show, mas sim a recorrência, tá? Então a pessoa, por exemplo, falando de bares e restaurantes, é você estar tocando naquele lugar todos os meses, de repente todas as semanas, tá? E não só em um bar, né, num restaurante, mas em vários. Como eu sempre falo pro pessoal aqui, as pessoas fazem aniversário todos os anos. Se você faz um evento de aniversário para ela, esse ano ela gosta, ano que vem a probabilidade de ser você de novo é muito grande, porque igual eu falei para vocês no começo da live, é mais fácil a pessoa te contratar de novo, ou seja, ela comprar um produto seu 2 vezes ou mais, depois que ela já comprou o primeiro e gostou, do que uma pessoa nova conseguir atrair ela para que ela feche um show. Ou mesmo pela segurança que ela sabe como que é o trabalho que você entrega. Então, é maior a probabilidade que ela volte a te contratar se você fizer essa entrega do show da forma adequada, né? Então, o segredo de viver da música tá sim também na recorrência, tá? Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Estava até conversando com minha namorada sobre isso esses dias, ontem ou hoje. Tem uma grande amiga que é a Denise. Ela me contratou uma vez para o aniversário. Se eu não estiver enganado, é da Isabel, que é a sobrinha dela. E isso faz mais ou menos. Gente, eu nem não consigo nem chutar, mas eu acho que tem uns 3 anos. 3 ou 4 anos. 4 anos não vai ter porque era pandemia, mas acho que é uns 3 anos. Acho que foi depois da pandemia, quase certeza. Mas enfim, ela me contratou para esse evento, certo? Me achou lá no Instagram e tal. Na verdade, ela me lembrou depois, eu tava tocando. Olha pra você ver, vou contar do começo. Como que é importante essa questão da entrega. Teve um pessoal que me viu no Instagram, gostou muito do trabalho. O pessoal do Hattori, inclusive, se vocês gostam de comida japonesa, de verdade, é a melhor que eu já comi em Goiânia. E eu falo isso de verdade mesmo, porque tem muitos anos que eu não toco lá, nem música ao vivo tem mais. Então eu acho que assim, em 2019 mais ou menos, eu toquei lá nessa casa. Eles gostavam muito do meu trabalho, eu comecei a tocar toda semana. E uma dessas semanas, a Denise foi lá e me conheceu. E aí, de lá, ela indicou para, eu não sei se é a irmã dela ou é prima, enfim, uma parente dela, que me contratou pro aniversário dessa menina. Menina mesmo, tipo, menina que eu falo é 12 anos, 13 anos. Então, foi engraçado, foi surpreendente, porque geralmente as pessoas da cidade não costumam gostar do repertório que eu toco. Não tanto, né, quanto a pessoa de 40, 50 anos, porque é um repertório dos anos 80, 90. E aí tal, fui lá, toquei. Todo mundo gostou demais, os pais, né, a aniversariantes, convidados. E aí desse evento surgiu. Não, aliás, ela pegou e me indicou para mais uma amiga, certo? Fechei esse evento também, fiz a festa do pessoal lá.
E aí, quando foi em janeiro do ano passado, eu fiz um show autoral no Sesc. Ela foi pro meu show, junto com essas sobrinhas, né? Tanto a que tinha feito aniversário quanto a irmã dela. Então, ó, pra você ver, já é a terceira recorrência da mesma pessoa. Então ela me indicou, e aí eu já consegui trazer duas recorrências. Tanto a da Denise, que me indicou, quanto das sobrinhas que já tinham visto meu show contratado para o aniversário delas. Desse evento, um pouquinho mais pra frente, a, a Denise me indicou, foi me indicando outras pessoas, né? Imagino que eu devo ter fechado uns dois, é porque no momento eu só tô lembrando de duas pessoas, tá? Mas eu fechei o show da Fernanda, tá? Que eu vou tocar agora em março. Fechei no ano passado. E fiz a vaquinha em novembro. A Denise participou ativamente da vaquinha, na divulgação e também, né, de financeiro mesmo, pagar lá a cota dela, que ela queria me ajudar. E também, final do ano passado, eu fechei o aniversário de 15 anos da Isabel, que vai ser agora em março também, certo? 6, da mesma pessoa, tá? Então, e aí, olha que loucura. E isso aqui vai fazer sentido daqui a pouquinho que eu vou contar pra vocês sobre o que tem por trás disso que eu descobri no final do ano passado. Naturalmente, eu acabei convidando a Denise para trabalhar comigo aqui. Ela fecha a parte da agenda de shows particulares, tá? Então, provavelmente você for entrar em contato aí para fechar show, você vai falar com ela. Ela que sabe das coisas certinho. Então, se liga só. Uma pessoa só teve a recorrência de 6 vezes. E antes de eu ir um pouco mais pra frente, eu quero contar outro exemplo pra vocês. Consequência de sempre fazer um trabalho bem feito. É isso mesmo. Tem um pessoal, a Renata. A Renata é uma contratante que me contratou em 2019 pra fazer o Dia dos Namorados, tá? Na verdade foi o seguinte, uma amiga dela, é porque é o grupo de amigos, então eles juntaram lá e de alguma forma eles me encontraram e fecharam um show comigo em junho, né? Dia 12 de junho, que é o Dia dos Namorados, pra tocar lá pros amigos dela e tal. Acho que eram 5 casais. Me contrataram, fui lá, fiz o show, gostaram demais. Acho que umas 2 semanas depois, galera, vai contando. 2 semanas depois, eles me contrataram de novo pra fazer um som lá na chácara deles. Beleza e tal, e foi massa demais. Ó, a gente quer pop rock. Passou pouco tempo depois, pouco tempo mesmo, gente, era... Vocês vão entender por que é pouco tempo, que eu sei que é pouco tempo. Porque não ia dar pra fazer stand show em 6 meses. Então, basicamente, foi um show por mês. Eles me chamaram de novo e falaram assim, cara, a gente gosta bastante de pop rock, mas dessa vez queria uma pegada mais MPB, pode ser e tal? Ótimo, pode ser também. Vamos lá. E, ó, falar pra vocês, todos esses shows foi contratado de 3 horas. A maioria a gente fez 4 horas de shows, então eles pagaram 1 hora extra. E teve um dia que eu toquei pra eles 6 horas. Gente, eu não aguentava mais. 6 horas de show. Contrataram 3 e foram pagando adicional até fazer 6 horas de shows. Nessa época, igual eu falei pra vocês, eu ainda fazia sertanejo, então fui misturando tudo que tinha jeito lá. E a gente fechou essas 6 horas de shows. Mas vamos lá. Mais pro final do ano foi aniversário da família lá da Renata. Acho que não sei se era o pai dela ou era o sogro. Mais uma vez. E aí me contrataram de novo pra festa dos amigos, porque um dos amigos queria pedir a esposa em casamento. Então queria fazer a festa lá e tal. E aproveitar, mandaram as músicas pra mim. Foi legal lembrar disso agora. E dessas músicas eu fiz lá o pedido de casamento delas com a música do Ed Sheeran e tal. E aí, pela última vez eles me contrataram, se eu não me engano, foi em janeiro de 2020, tá? Então, de junho a janeiro de 2020, eles me contrataram 6 vezes. Se eu não tivesse feito a entrega da forma correta, eu teria que ter conquistado novamente 6 clientes. E isso é bem mais difícil, certo? Do que fazer recorrência. Tanto que eu tenho a prova pra vocês aí, de que é mais fácil a gente... Por exemplo, quem usa celular da Samsung e gosta, só quer usar Samsung. Se ela experimentar a Apple e gosta, só quer usar a Apple. Então as pessoas tendem a continuar naquilo que elas gostaram, sabe que é bom, do que arriscar, tá? Então, esse é outro exemplo do pessoal que me contratou. E assim, vários clientes meus me contrataram mais do que 2 vezes pra tocar, tá? Tô lembrando aqui dos
dos maiores, né? Nem todo mundo contrata 6 vezes. Mas, por exemplo, falando de bar, já tem bar que eu não sei nem quantas vezes eu toquei, mas em 8 anos, tem, por exemplo, Cerrado Cervejaria que sempre existiu, desde quando eu comecei, devo ter tocado lá 50 vezes. Certo? Tô chutando um valor aqui, mas é fácil fazer com que isso aconteça. Vamos supor, você toca num lugar uma vez por mês. Ou, de repente, duas, né? Tem lugar que tem mais abertura. Por exemplo, no Aquários eu toco 3 vezes por mês. Né? Tem uma agenda grande lá. Então é natural que, por exemplo, você faz a conta aí, multiplica isso por 12, multiplica por, sei lá, no Aquários tem 1 ano, 2 anos que eu toco. Então tem lugar que eu já toquei mais de 30 vezes no mesmo cliente. Então, assim, talvez tenha sido difícil conquistar o primeiro show, mas depois que eu fui e fiz a primeira entrega com qualidade, com certeza ficou mais fácil, tá? De fazer essa recorrência. Então, por isso, pessoal, que é importante você criar, né, esse público ativo. Mas até mais do que isso, eu vou trazer para vocês aqui agora o pilar que eu acho que é o que mais faz sentido. Todos eles são pilares, por isso são muito importantes. Só que esse eu acho que ele traz um... Eu acho que ele é quase que... Como é que eu vou falar para vocês isso? Eu não sei nem dizer se ele é a base ou se ele é o telhado, sabe? Mas é porque ele é muito importante, que é o pilar da entrega. A entrega adequada é que faz com que você tenha recorrência com os mesmos contratantes, né? O que faça também que essas pessoas te indiquem para outros amigos. Por quê? O primeiro motivo é que se a experiência foi boa, o trabalho foi bom, a pessoa, ela sente dentro dela, do coração dela, nossa, o meu amigo, a pessoa que está me perguntando aqui quem ela contrata, ela tem que viver a experiência que eu vivi. Então eu tenho que indicar ele, tenho que indicar essa pessoa, porque ele é maravilhoso. Eu tô falando isso porque eu sei que é assim, tá, galera? Todo mundo sabe, você aí mesmo tá aí do outro lado da tela, quando você vai lá, sei lá, um cara foi e arrumou seu celular e deu certo. Toda vez que alguém te perguntar, onde é que eu levo meu celular para arrumar? Onde é que você vai indicar? Onde você arrumou o seu e a experiência foi boa, não é isso? Então é natural que as pessoas indiquem um trabalho bem feito. E outro ponto, que aí seria o inverso desse, quando você não entrega um trabalho, ele nem precisa ser ruim, péssimo. Mas se ele deixar a desejar em alguma coisa, a pessoa na hora de indicar, ela já fala, ele é bom, é legal, mas sei lá, tratou um convidado aqui, ou chegou atrasado, ou qualquer outra coisa nesse sentido aí que, por mais que pareça ser pequena, quando isso vem na parte da indicação, isso é um empecilho muito grande, tá? Porque a pessoa ela prefere arriscar numa coisa que ela não sabe nada do que arriscar numa coisa que ela sabe que pode ter um problema ruim. Então, da mesma forma que as coisas positivas ajudam, né? A negativa realmente atrapalha, tá? Uma entrega mal feita ou não adequada. E é por isso que esse pilar da entrega, ele é muito necessário, importante, tá? E eu vou falar para vocês qual é a base científica por trás disso, tá? Além ali do que a gente vê no que é óbvio, as pessoas indicam porque foi bom, igual eu dei um exemplo para vocês aqui. As pessoas indicam porque elas estão super felizes e querem que a pessoa que ela gosta tenha a mesma experiência boa que ela teve. Mas por que que isso acontece? Tem um cara, eu até separei o nome dele aqui, perdão. Ele se chama Robert Cialdini. Ele é o cara que trabalha com PNL, que é a programação neurolinguística, que resumindo para vocês aqui, é a programação, é a linguagem por qual você pode conversar com o cérebro diretamente, tá? O nosso cérebro ele tem duas partes, é a parte, quando o pessoal fala a parte racional, a parte emocional, mas sim, essa parte emocional que a gente chama, ela é responsável pelo límbico, né, que são as coisas que a gente gosta, que a gente fica feliz quando come chocolate, e enfim, é também responsável pela parte da sobrevivência. Então,
esse tal de Robert, né? Ele começou a ver, né, a perceber alguns padrões no, nas emoções que vou ler para vocês aqui, tá? Como que eu escrevi, mas existem coisas que já estão programadas, né? Coisas que são instintivas e mesmo que você não pense diretamente naquilo, ou o seu cérebro tende a tomar uma ação específica, tá? Que às vezes a gente pode até achar que é uma ação racional, eu tô fazendo isso porque é bom. Mas muitas das vezes ele descobriu que essa, essas ações, muitas delas são emocionais, né? Tem a ver ali com sobrevivência e que existem, né? Algumas coisas que ele chamou de gatilhos mentais, ou seja, algumas linguagens, uma linguagem capaz de conversar diretamente com essa parte do nosso cérebro que é responsável, tá, por essas ações que ele depois ainda chama de previsíveis, porque eu vou explicar para vocês. O primeiro ponto por trás disso aí que eu falo para vocês do pilar da entrega, existe um gatilho mental chamado de gatilho da reciprocidade. E esse eu acho que é o mais fácil e mais natural de falar para vocês e faz bastante sentido. E ele vem trazer agora a parte racional por trás disso que eu falo para vocês que é importante da entrega, tá? Lá atrás, ele, pelo menos é o exemplo que ele usa, a gente tinha que caçar e tudo mais. Então era uma coisa mais difícil, sobrevivência e tal. Então as pessoas que saíam para caçar, naturalmente elas teriam que voltar para casa com alguma coisa e compartilhar aquilo com os que ficaram, às vezes fazendo outro serviço, né? Por quê? Porque se ele não fizer isso, naturalmente pode ser que uma outra pessoa que fosse caçar no outro dia, vamos supor que ele se machucou ou ficou idoso, pudesse não trazer para ele a comida. Então, parecia uma moeda de troca, mas era uma questão de sobrevivência. Então as pessoas faziam isso, certo? Lá nesse tempo dos macacos, entre aspas. E isso veio de lá até aqui sendo sempre reforçado. Então hoje é uma coisa que é genética, tá dentro da nossa composição ali, DNA e tudo mais. Eu não sei como é que funciona essa parte, mas só explicando para vocês um pouco sobre como que é isso. Então, naturalmente, vocês têm essa percepção, já perceberam também, tanto em vocês quanto nas outras pessoas, que as pessoas tendem a fazer uma coisa boa por quem fez uma coisa boa para elas. E principalmente, né, se essa coisa não foi pensada. Então não é uma moeda de troca, no sentido de eu vou fazer uma coisa boa para que a pessoa faça uma coisa boa para mim. Mas sim algo involuntário. Você sente vontade de fazer coisas boas para quem faz coisas boas para vocês. E isso, igual eu expliquei para vocês, é um gatilho que ele vem desde muito tempo. Então ele é natural pra gente, mas ele tem uma explicação por trás disso, que é uma coisa de sobrevivência, tá? Então, quando você entrega quando você faz uma entrega do seu trabalho de uma forma boa, positiva, inclusive superando aquilo que a pessoa espera, ela fica muito feliz por isso, né? Igual, vou dar um exemplo pra vocês. Esse dia eu tava tocando no bar, lá no Aquários, inclusive, e aí era aniversário de uma senhora. Olha o tanto que o negócio é doido. Aí, naturalmente, tem um pessoal que passa vendendo rosas, flores, e me deram uma dessa, né? E como eu tava tocando, não tem muito como agradecer, só falei no microfone mesmo, dando aquela força. Ó, quem quiser comprar a flor, a rosa do pessoal aí. E aí tinha uma mesa, né, da mesa dessa senhora que tava fazendo aniversário. Ela tava super simpática, fazendo festa e tal. Acho que ela tava fazendo 70 e poucos anos. E aí no final do show, eu peguei e desci, peguei aquela rosa e entreguei pra ela. Ó, feliz aniversário pra você, né? Muita felicidade e tal. Entreguei, falei obrigado e saí fora. Quando foi mais ao final do show, isso, tipo assim, na verdade eu já terminei o show, entreguei pra ela e fui guardar minhas coisas. E aí depois eu fui comer, enfim. E depois, perto da hora de ir embora,
O filho dela, que eu nem vi que tava lá, foi lá falar comigo. Cara, obrigado pela gentileza pra minha mãe. A gente tá muito feliz. A gente tá pensando em fazer uma festa. Se a gente for fazer mesmo, eu vou te chamar. Depois eu percebi também que ele. Ixi, pera aí que tá pausado. Depois eu percebi também que ele estava fazendo vários elogios, né, do meu show e da minha pessoa pro gerente. E isso é muito especial, tá? E aí eu vou falar pra vocês os dois pontos onde a reciprocidade valeu ali. E eu não pensei que isso me ia trazer uma coisa boa, não. Até porque não tinha motivo nenhum pra me descer do palco e dar uma rosa pra ela. Eu senti vontade. Entreguei, obrigado, feliz aniversário e saí. A mesa tava cheia e eu não nem dei moral para outras pessoas, né? Eu só falei, oi pessoal, tudo bem? Tudo bem? Falei com ela, dei um abraço nela. Enfim, o primeiro foi esse de que a pessoa, agora na mente dela, o próximo músico que ela vai contratar, quando for fazer algum evento, vai ser eu, tá? Outro ponto, depois o dono do Aquarius veio me parabenizar pelo show, tá? Veio parabenizar e com certeza isso veio do comentário do rapaz que fez lá. E aí, a internet tá meio ruim hoje aqui, né, galera? Mas enfim. E aí, no outro mês, eu já fechei mais 6 datas no Aquários, tá? Não só no Aquários, mas em outros restaurantes que ele tem, que o dono lá tem. Mas é isso. Vocês conseguem ver o quanto que a reciprocidade, né? Isso é um dos gatilhos, tá? Que é ativada através de uma entrega adequada, ela te rende frutos, te rende aí essa recorrência. E é isso, galera, que faz com que eu e vários outros amigos vivam da música, faz da música aí, né, a sua principal fonte de renda. É a recorrência, porque por exemplo, citando o caso negativo que eu falei pra vocês lá atrás. Se a pessoa começa a ter feedbacks negativos, e aí, mesmo que ela tenha uma identidade, e principalmente se ela tem uma identidade fixada, vamos supor, ali no pop rock, as casas que tocam pop rock em uma determinada cidade são limitadas. Então, uma hora ela não vai conseguir tocar em lugar nenhum. E disso aí vai para os eventos particulares também, ninguém vai indicar. E se surgir a possibilidade de você ser um dos contratados, a pessoa que tem uma resposta negativa de você vai falar não, contrata qualquer um, menos esse, isso vai atrapalhar. E aí uma hora você vai morrer na praia, entendeu? Então a gente tem que focar assim na entrega. Tem gente que quer fechar show na quantidade, sem entregar qualidade. Ou, sei lá, acha que entrega é simplesmente botar um enfeite lá no palco eu sou artista, eu chego atrasado e... Sei lá, tô chutando alguns exemplos aqui, mas de posturas que eu já vi gente me falar que é o que fazia as pessoas contratarem ele. E no fim das contas, eu nem tenho certeza mais se essa pessoa vive da música. Mas, né, então não tem como eu falar. Mas eu nunca mais vi foto dela no flyer. Tá? Se ela vive da música em eventos particulares, em outro ramo, eu nunca mais vi a pessoa trabalhando com música, tá? Então eu vim trazer para vocês hoje um pouco dos pilares, que é os pilares que eu trabalho, e também indico aí os meus alunos e amigos a também usarem, certo? E desenvolver todos esses pilares para que faça da sua carreira musical uma carreira de sucesso aí, que você possa realmente viver da música e viver muito bem, tá? Um grande abraço para vocês e até a próxima live. Beijão.